Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bom dia novamente a todos. Vamos iniciar a nossa reunião neste mês maravilhoso, que é o mês do aniversário da nossa casa. 32 anos. É uma bênção poder estar aqui desde o começo. Que Jesus possa nos envolver e que a música possa nos preparar para nós ouvirmos o companheiro que vai nos falar, que é do Ave Cristo de Birigui, Fábio. Que nós possamos todos, espíritas que somos, dar graças a Deus e pedir que nós possamos sair daqui refeitos, abençoados, porque hoje, como todos os dias desse mês, o nosso passe será coletivo, porque nos momentos em que nós cantamos, em que o companheiro nos fala, os amigos espirituais encarregados do passe já o estão distribuindo sobre nós, em pétalas maravilhosas, nos acariciando, nos fortalecendo, nos preparando para mais uma semana de trabalho. E que assim seja. E vocês vão continuar ouvindo o coral da UNA, o coral da melhor idade. Eu acho que alguns já ouviram essa música cantada pelo nosso grupo. Foi um grande desafio. Primeiro, antes de cantar, aprender o inglês. Né? Então vocês vão. No final eu gostaria que vocês falassem. Vem um pouco mais pra frente aí. A velocidade geral deles.
nós aqui ainda não temos idade para amar. Eu fico segurando essa moçada aqui, gente. Segurem essa moçada em casa, viu, gente? Não tem idade ainda não. Bom, agradecemos pelo convite de estarmos juntos aqui hoje comemorando mais uma data especial. E para finalizarmos a nossa apresentação, preparamos Oração de São Francisco. Gostaríamos que todos realmente cantassem conosco, por favor. Senhor, fazei
Companheiros, bom dia. Que maravilha, né? Nós só temos a agradecer mais uma vez a presença desse coral que enaltece a alma, que nos eleva, que faz com que nós realmente tenhamos a paz interior, a paz de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe e continue a iluminá-las em distribuir tanta alegria assim. Muito obrigado. Continuando as nossas comemorações de 32 anos dessa casa que nos acolhe, que nos ilumina, que traz todo o conforto, que em todos os momentos, em todos os dias da semana, hoje nós temos atividade em nossa casa, que é o nosso porto seguro. Vamos apresentar mais um dia de estudo, revendo, atualizando as lições do Mestre Jesus. E temos a grata satisfação de novamente estar recebendo um companheiro nosso que já várias vezes teve passagem por nossa casa, é o Fábio Ramos, trabalhador, espírita, incansável. No seu dia a dia, é professor nas faculdades Toledo, e na sua lida diária, dentro da doutrina espírita, é trabalhador da Casa do Caminho Ave Cristo de Birigui, e também trabalhador da comunidade terapeuta Ave Cristo em Birigui. Todos devem conhecer uma atividade que agrega, trata, ilumina os familiares e os dependentes de drogas. Então, nós temos a grata satisfação de mais uma vez receber o Fábio, que vem abrilhantar-nos nesse nosso 32º aniversário. Muito obrigado. Bom dia a todos. É sempre uma alegria poder vir a essa casa, que considero uma extensão de minha casa também, porque aqui aprendi grandes lições da doutrina espírita. Difícil vir até essa casa e não lembrar da figura serena e doce de seu Aníbal, Dona Dulce, de companheiros como Kátia, Marcos e tantos outros, que demoraria horas aqui para relatar. Mais uma vez, é realmente um desafio poder vir aqui, depois de um coral tão especial, de uma música tão especial, de músicas, mas a gente vem com a coragem, tentar trazer um pouquinho de alguns estudos que a gente realiza lá em nossa casa. E o estudo de hoje, ele propõe uma reflexão sobre o bem e o mal sofrer. Entendo que esse tema ele é muito oportuno pelo momento em que nós estamos vivendo no país, pelo momento em que nós estamos vivendo no planeta, essa transição planetária que todos nós conhecemos e ouvimos, ela chega num momento muito importante e muito delicado, que cabe a nós, espíritas, participar de uma forma positiva. Cabe a nós, espíritas, ajudar nesse movimento em que a Terra se encontra e não atrapalhar. Os espíritos são bastante diretos quando dizem: nós estamos aqui, nós temos a compreensão espírita para auxiliar, para ajudar. E o Evangelho de Jesus nos propõe isso. Quando nós falamos de bem e mal sofrer, parece algo antagônico, parece algo contraditório. Como alguém pode sofrer bem? Se o sofrimento traz dor, traz dificuldades, traz muitas vezes desânimo, como que alguém pode sofrer bem? Às vezes a gente pode imaginar também que sofrer bem é propagar o nosso sofrimento.
né? Fazer marketing do sofrimento. Não é verdade. Aliás, tem gente que faz muito bem isso, e nós não podemos entender isso como algo que é bom. O bem sofrer é a pessoa que propaga o sofrimento. Não. Jesus disse assim que vamos ver aqui. Bem-aventurados os que choram, por serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem. E aí a gente começa a entender que Jesus tinha uma mensagem para todos nós. Por que ele se referia, então, nesse sofrer? Por que ele dizia que nós herdaremos o reino de Deus se sofrermos bem? Então nós precisamos começar a entender isso. Quando Jesus disse essas palavras, ele não se referia apenas àqueles que sofrem de modo geral, tendo em vista que todos nós, na Terra, ainda num planeta de prova e expiação, passando por um processo de regeneração, todos nós sofremos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores. Verdade ou não é? Ou só lá em Birigui a gente sofre? Aqui em Araçatuba também? Então a gente começa a perceber que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Mas Jesus se referia àqueles que sofrem de uma maneira importante, ou aqueles que sofrem e sabem suportar as suas provas. E aí vem uma palavrinha mágica chamada resignação. Mas para que a gente possa ser pessoas resilientes, resignadas, nós precisamos compreender o sofrimento. E aí que é a parte mais importante. Porque nós, espíritas, que temos o conhecimento, devemos buscar esse conhecimento e entender o que cabe a nós nesse processo de evolução. Aqui a gente traz alguns exemplos, né? Jerônimo Mendonça, quem já leu a história de Jerônimo Mendonça, sabe entender o que é um bem sofrer. Um homem que sentia dores, artroses, dores sufocantes, que fazia palestra deitado, valorizando a vida, convidando as pessoas a agradecer a vida numa cadeira, ou melhor, numa cama deitado. Tony Melendes, um grande exemplo, né? Alguém que nasce sem os braços e vê da sua vida uma dor imensa e resolve tocar violão com os pés. Aqueles que já se aventuraram em tocar violão, como eu, que não consigo dedilhar nem a música do Sapo, que é a primeira música que a gente aprende quando começa a tocar violão. Imaginar alguém tocar violão com os pés. E mais ainda, percorrer várias cidades do interior dos Estados Unidos, falando para os jovens, agradeça a vida. Esse é um exemplo de bem sofrer. E muitos outros que a gente vem conhecendo. Nós ainda temos que entender que a dor, que o sofrimento é um remédio. É um remédio que todos nós devemos tomar. Quando a gente ouve André Luiz dizendo, ainda não conseguimos encarar a dor como um recurso terapêutico, o que é um recurso terapêutico? Algo que vai nos ajudar. Quando nós não entendemos que é uma vacina que dói num primeiro instante, né? Mas que depois vai trazer a saúde, vai apresentar a saúde, nós começamos a entender que o sofrimento é algo que nós precisamos entender melhor. Eu já passei por essa fase, acredito que muitos de vocês, não só de tomar vacina, mas de dar vacina nos meus filhos. E a gente sabe como é terrível, né? O filho ir tomar uma vacina com aquela lagriminha escorrendo e pedindo, não, pai, não deixa fazer isso, né? E a gente, em momento algum, a gente fala assim, não, vai dar vacina nele porque ele não vai chorar. A gente faz isso enquanto pai? Não, né? A gente vai lá e segura ainda, não é? Aquele coração está partido, mas a gente segura vendo ele chorar, às vezes a gente chora junto, né? Minha mãe chorava junto quando me segurava, e ela tinha uma força, e aí a gente tomava a vacina e sabia que depois aquilo era para um bem maior. Eu fico imaginando que o nosso Pai Eterno,
ali de cima, fica com, né? Fica com o pensamento, com o coração doendo também, quando muitas vezes nós escolhemos o sofrimento, e aí é importante a gente dizer isso, e passamos pelas vicissitudes da vida. Não é castigo, é oportunidade. Nós temos que entender bem isso. O problema é que muitas vezes a nossa visão limitada faz do sofrimento algo terrível. E aí a gente começa a piorar aquilo que necessariamente seria algo bom. Vamos entender. Quantas vezes nós exageramos, né? Enxergamos a dor como a pior dor do universo, como a coisa mais difícil do mundo. De certa forma, lamentamos, muitas vezes de forma exagerada. E aí a gente vai tendo dificuldade de compreender o que é o bem sofrer. Olhem para essa árvore, ou para essa imagem, né? Por si só já nos deixa triste. E muitas vezes é assim que a gente faz. Nós ainda temos a tendência de supervalorizar o nosso sofrimento. Nós achamos que o nosso é sempre maior que o dos outros. E nós ainda entendemos que os nossos fardos são os mais pesados do universo. Quantas vezes nós fazemos isso? E aí aquela história, né? Tempestade em copo d'água, né? E valorizamos isso. Às vezes estamos com uma dor e encontramos um companheiro, né? E aí ele vai dizer, nossa, eu estou com uma dor aqui. E a gente fala, isso não é nada, eu estou com uma aqui. E aí começa aquele desespero, aquela, né, desfile de quem tem mais dor, né? Ou seja, nós valorizamos o nosso sofrimento. Só que isso é muito triste. E André Luiz vem nos dizer as consequências dessa nossa invigilância, porque é uma invigilância. Toda vez que nós valorizamos o sofrimento, estamos sendo invigilantes. E isso tem, na verdade, isso tem características profundas na nossa formação psicológica. Eu costumo dizer isso, e eu conto um caso para que a gente possa ilustrar isso. Desde criança, nós aprendemos que o sofrimento, ele é algo que as pessoas, ou nós chamamos a atenção das pessoas. Eu vou contar um caso que vai ilustrar bem isso. Eu tenho 2 filhos, a Lívia e o André. A Lívia hoje, uma moça que já me passou. Mas quando a Lívia era pequenininha, já com seus 4, 5 aninhos, já indo na escolinha, já tendo responsabilidade de arrumar o quarto, e aquela coisa toda, a Lívia teve uma infecção grave na garganta, e uma febre muito alta, mas uma febre assim terrível. E passamos aí 2, 3 dias muito preocupado, ministrando o antibiótico, e aquela coisa toda. Ela teve que tomar uma Bezetacil, né? Quem já tomou uma Bezetacil sabe como aquilo é terrível. E no papel de pai, de mãe, de avó, a gente cobriu a Lívia de cuidados. Não, filha, né? O que você quer comer, né? Durante a semana ou durante o período normal, tem que comer isso, tem que comer aquilo, não pode comer aquilo. No momento que está doente, né? O que você quer comer, né? O que você quer assistir de televisão? Pode, não precisa dormir agora, pode ficar mais tarde. E aí a gente vai liberando tudo, né? Passado alguns dias, né, muito óbvio que melhorou, e graças a Deus melhorou a garganta, e se restabeleceu a saúde, e tudo certo. Eu lembro de chamar a Lívia e cobrar que ela fizesse a tarefa e organizasse o quarto. E quando eu chamei ela mais forte, filha, ela pegou, olhou para mim e falou, pai, eu acho que eu estou com uma febre. Ou seja, né, cadê aquele pai que me dá tudo? Né? Não é assim? Então nós temos isso desde a infância. Né? Como é bom um dengo, não é assim? Como é bom um ombro de mãe? Como é bom alguém olhar e falar, não, vai passar. E muitas vezes a gente se cristaliza nessa condição de autopiedade. E isso é muito difícil, isso é muito perigoso. Vamos ver o que
os espíritos, Joana de Ângeles nos diz, olha, se pensas no medo, ele te assoma, né? Ele assoma e te domina. Olha só, pensamento, né? Se dás atenção ao pessimismo, e isso é uma característica muitas vezes do pessimismo, quando a gente começa a sofrer por aquilo que são as nossas dificuldades e as nossas dores. A gente começa a olhar tudo negativo, tudo cinza. Não é por acaso que eu coloquei uma tela preta aqui, né? É bem isso, né? Torna-se incapaz das realizações ditosas. Como que a gente vai fazer coisas boas? Pessimista. Como que a gente vai ajudar alguém? Pessimista. Como que a gente vai ajudar alguém na casa espírita, trabalhar na casa espírita? Pessimista. Não dá, né? Então a gente tem que entender. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Olha a nossa condição mental, o que está trazendo para nós. Nós estamos atraindo essas coisas. E nós temos que trabalhar isso. Nós não podemos permitir isso, né? Se agasalha as ideias enfermiças, perderá a dádiva da saúde, na visão de Joana de Ângeles. E aí Emmanuel diz, o pensamento sombrio adoece o corpo saudável e agrava os males do corpo enfermo. Nós sabemos que muitas moléstias físicas são consequências de desarranjos espirituais. Quantas vezes, através de um pensamento sombrio, de um pensamento pessimista, nós vamos atraindo energias deletérias para o nosso corpo espiritual. E, por consequência, o nosso corpo físico vai reagindo da mesma forma. Então, precisamos pensar nessas condições. E aí eu falava da autocompaixão. A autocompaixão, muitas vezes, é a situação que nós nos colocamos de vítima mediante ao problema. Quando Jesus disse que poucos sofrem bem, é porque a grande maioria olha o sofrimento como um fim. E o sofrimento não é um fim. O sofrimento é o meio para que a gente possa ter um fim muito melhor. Então nós temos que entender que a autopiedade é um alimento venenoso que vai o quê? Que vai nos trazendo verdadeiras dificuldades perispirituais. Então temos que entender. O autopiedoso teme o futuro e lamenta-se do passado, reclama do que não tem e não percebe a vida e não vive o hoje. O autopiedoso ele fica sempre preso àquilo que aconteceu. Ai, mas se eu não tivesse feito aquilo. Ai, se eu não tivesse casado. Ai, se eu não tivesse... Isso é autopiedade, né? A minha vida estaria muito melhor se eu tivesse feito tal coisa. A gente fica vivendo do passado. Então não está certo. A gente tem que avançar. Quando o indivíduo elege uma posição de vítima da vida, assume lamentável condição de infelicidade. Olha isso. Encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves. E aí a gente já sabe qual é o desenrolar disso. A pessoa que muitas vezes se encontra numa posição de vítima, ela vai o quê? Ela vai trazendo psicopatologias devastadoras. E eu peço desculpa, porque é uma ousadia falar sobre isso com a Kátia aqui, que conhece tão bem esse assunto e que faz um trabalho magnífico sobre isso, né? Então a gente pede desculpa, mas qualquer coisa você me corrige aí, viu, Kátia? Então a gente vai vendo que essa autocompaixão, essa soma, né, de autopiedade vai trazer para nós o quê? Depressão, transtorno bipolar, e aí os transtornos que a ciência vem colocando e vem etiquetando, né? Hoje tem nominho para tudo, né? É o TB, o TOC, o T, tem tudo, né? Cada um tem lá uma etiqueta, né? E isso vai trazendo consequências gravíssimas. E aí a gente sabe que a doença do século também é a depressão. Então, olha só que importante que Emmanuel nos diz, né? Vamos parar de falar de mal sofrer, agora a gente vai falar de bem sofrer, porque o título da palestra é esse, né? E eu já estava quase ficando meio depressivo aqui, de tanto mostrar coisa negativa, né? Assim como cenas de violência, maledicência, impaciência, sentimentos de mágoa, culpa, e aí vai, tudo isso representa agentes de indução de circuitos mentais de vibrações mais densas, olha isso,
assim como todos esses pensamentos vai trazer para a gente circuitos mentais de vibrações mais densas, quem vocês acham que vai chegar perto de nós quando nós começamos a vibrar de tão forma negativa? Né? Quem que a gente está atraindo? A quem pensa dessa forma. Né? Então nós precisamos, e olha como muda tudo, né? Até a tela fica mais branca, né? A prece, a lembrança da figura eterna de Jesus, a vivência de emoções sublimes, lembrar de coisas boas, de momentos agradáveis, porque todos nós tivemos algum momento agradável, né? Representam agentes de indução de circuitos mentais de vibração elevada. É o contrário. Se no momento de pessimismo, de dificuldade, de dor, eu afastar esses pensamentos e trazer a figura de Jesus, a boa música que se apresentou aqui, a prece, nesse momento eu começo a quê? A me ligar com forças espirituais superiores. E aí começa a nossa escalada no bem sofrer. Psicologia da gratidão. Olha que frase fantástica. Quando deixei de olhar tão ansiosamente para o que me faltava e passei a olhar com gentileza para o que eu tinha, descobri que, na verdade, há muito mais para agradecer do que a pedir. Olha que coisa maravilhosa, né? E às vezes a gente insiste, talvez por uma estrutura psicológica da infância, a insistir em ter febre, né? A insistir em querer ficar numa posição de vítima. Mas, na verdade, nós podemos. E começa a palavra esperança, é uma palavra que por si só ela já traz para todos nós o motivo de alegria. Olha isso, fatores de desintegração da personalidade, autocompaixão, medo, culpa e pessimismo deve ser o quê? Rechaçados, deve ser jogado fora, deve ser expulsos de perto de nós, sempre cedendo espaço mental para os tentames que levam à vitória, à saúde emocional e à harmonia íntima. Então nós devemos rechaçarmos esses pensamentos negativos. Eu avancei um pouquinho aqui, desculpa. Pronto, aqui. Olha que pensamento maravilhoso. Quem já estudou a história de Helen Keller sabe quem foi essa maravilhosa educadora. E quem não estudou, eu deixo aqui uma sugestão. Procure estudar a história dessa mulher. E ela diz assim, olha, nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Olha que frase mais desafiadora para todos nós, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. É óbvio que se estamos passando por um processo de dor, nós temos consciência de que isso é necessário. Aliás, nós, enquanto espíritas, podemos dizer isso de peito aberto, porque nós entendemos as causas atuais ou as causas anteriores das nossas aflições. Os nossos irmãos de outras denominações religiosas talvez tenham dificuldade de entender isso, porque não entende a reencarnação, mas nós entendemos, né? Entretanto, Deus que admite a existência de Deus, né, que é causa, que é justo, ou seja, se Deus é justo, se Deus está no comando de tudo, se nenhuma folha cai de uma árvore, se não for da vontade de meu Pai, por que será que eu estou passando por esse problema e eu não mereço? Por que será que eu olho e digo, nossa, mas isso é uma injustiça, eu não poderia... Não, nada acontece por acaso. Se estamos passando, de acordo com a sabedoria divina, a semeadura é livre. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos, porém, a colheita é obrigatória. Faz o bem e vai colher o bem. Faz o mal e vai colher o mal.
Mas olha que coisa maravilhosa, não precisamos ficar tristes por isso. Que bom que estamos colhendo. Que bom que estamos reorganizando. Nós temos que saber disso e termos alegria de passar por esse processo de colheita. Nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para o outro. O mestre Kardec foi claro em dizer: quer ser feliz? Faz o outro feliz. Agora, se nós, por algum motivo, em algum momento, seja agora ou seja em outra, passamos pela fileira de não necessariamente proporcionar a felicidade ao outro, o que vai acontecer? Passaremos por um momento de dificuldade. É um reajuste, mas que bom que estamos passando. E aí a gente conhece dentro da nossa doutrina a lei de ação e reação. Talvez uma das leis mais bonitas do universo. Plante amor e paz e a vida lhe trará colheitas de felicidade e realização. Olha que conforto para todos nós, né? Mas, se porventura nós não entendermos esse processo, nós temos que entender que a maior ambição do ser humano é colher aquilo que não plantou. Ah, mas eu queria ter isso, mas você não trabalhou para isso, né? Ah, não, mas você precisa ainda passar por esse processo, porque faltou semeadura lá no passado. Quando nós entendemos isso, não é um momento de desânimo, é um momento de alegria. Bom, se é assim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou plantar. Vou plantar felicidade e vou colher felicidade. Mas e esse momento de dor e de sofrimento? É consequência. Agora, se eu ficar pensando nesse momento de dor e consequência, o que vai acontecer? Eu continuo plantando sementes negativas e colhendo. A pressa é nossa. Todos nós vamos chegar a Jesus. Todos nós. A pressa é de cada um. Né? Eu posso fazer isso rápido, como eu posso demorar séculos e séculos e séculos. A pressa é de cada um. Precisamos caminhar. Indispensável valorizar a aflição, compreendendo com discernimento. Nós não precisamos valorizar a nossa dificuldade, mas nós precisamos compreender. Quando a gente vai lá no Evangelho e lê causas atuais e causas anteriores das nossas aflições, nesse momento nós estamos compreendendo por que muitas vezes sofremos. Então, esse compreender é fundamental. E aí, a Joana de Anjos diz assim, olha, o Evangelho, né, é fundamental que possamos buscar no Evangelho a serenidade, respeito e amor. Ali todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam e todos os aflitos são consolados. É muito próximo da prece de Cáritas, não é? Então, olha que importante buscarmos no Evangelho a sublime paz que precisamos. Emmanuel diz, quando acendemos uma vela na direção do nosso próximo, somos os primeiros a serem iluminados. E isso significa dizer, se passa por uma dificuldade hoje, ajude o seu próximo. Se passa por uma dificuldade hoje, se matricule urgentemente nas fileiras de trabalho da sua casa espírita. E lá você vai encontrar o quê? A luz que nós tentamos ofertar ao nosso próximo. E aí precisamos olhar a vida de uma forma mais positiva, né? A vida é uma escola disposta a nos ensinar o melhor, mediante a como nós nos comportamos para receber. Estamos vivendo hoje um momento muito especial no nosso planeta. Verdade ou não é? Né? Eu falava ontem lá em nossa casa que quem leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, e a gente sabe a missão espiritual do nosso planeta, o quanto o nosso planeta foi preparado. Mas aí a gente olha e vê, né, a situação. Nós não podemos contribuir para essa situação negativa.
Nós precisamos orar para o nosso planeta. Nós precisamos ser agentes de esperança nesse momento em que a Terra está passando. Não só a Terra, mas aqui o nosso Brasil. E aí nós vamos conseguindo melhorar as nossas condições. Existe uma promessa de Jesus: vinde a mim todos vós que são aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está nos convidando, através do seu evangelho, através das oportunidades do trabalho, e nós precisamos buscar. Seja qual for a dificuldade em que te encontras, não desanimes. A esperança é a luz da vida, nas palavras de nosso Chico. Eu trouxe algumas imagens. E guardamos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal nenhum que dure para sempre. Sejamos nós, então, aqueles que levamos esperança para aqueles que ainda não conseguem ter a compreensão do quanto nós podemos caminhar. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Quando a gente entende isso, nós somos tomados de uma confiança, de uma determinação. Nada está por acaso. Estamos sim sendo guiados pela bondade misericordiosa de nosso Senhor Jesus. Ele está no comando de tudo e de todos. Não estamos à deriva. Eu trouxe essa frase aqui que eu achei tão bonito isso, e às vezes a gente não tem a ideia, né, da felicidade. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando estava na escola, eles me perguntaram o que eu queria ser quando crescer. Escrevi feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa, e eu disse a eles que eles não tinham entendido a vida, né? Olha a visão de Chico, tão especial. E aí, quando a gente fala do planeta, quando a gente fala da Terra, nós precisamos fazer um exercício, e eu tenho procurado fazer esse exercício em casa, vou ensinar para vocês. Se der certo, vocês me falam. Às vezes a gente procura, ou melhor, às vezes a gente, até por invigilância nossa, a gente piora a nossa condição espiritual. Né? Eu vou dar um exemplo. A gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, cansado, liga a televisão e tem aquele programa que fala assim um pouco do panorama, né? Do final do dia de São Paulo. Não precisa nem falar o nome do programa, né? E aí a gente fica prestando atenção naquilo, porque alguém vai fazer alguma coisa, alguma barbaridade, e a gente quer prestar atenção naquilo. Naquele momento, nós estamos nos ligando a forças negativas e piorando a nossa psicosfera, né? Então a gente começa a pensar o seguinte: nós precisamos fugir disso, porque o mal, ele faz uma propaganda muito forte, né? Percebam vocês, de cada 10 notícias da televisão, lá do noticiário, 11 é tragédia, é morte, é corrupção, não é? Né? Difícil achar uma coisa boa, né? Então nós não podemos valorizar isso, né? As novelas, e aí vai. Né? Não estou dizendo aqui que nós precisamos ou fugir do mundo, não é isso. Né? Mas a gente tem que entender que muitas vezes esse tipo de situação nos traz um pensamento muito negativo. E aí essa semana eu refleti o seguinte, né? É desmande de lá, é desmande de cá, é violência ali, violência aqui. Parece que o planeta está passando por um, né, turbilhão de problemas. E aí eu li essa mensagem do Divaldo. E isso me trouxe um bem tão bom para o meu coração. Olha que bonito, ó. Nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Ele começa falando: nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Nunca houve tanta gente dedicada ao bem. Pessoas dedicadas ao bem, abnegados no silêncio do anonimato, sonhando com um mundo melhor. Ocorre que, por um enquanto, o bem não vende. Olha isso. Né? Na linguagem do marketing nacional e mundial. Então as coisas esdrúxulas, a violência tal, e aterrorizantes, enfim, são colocadas nos veículos de massa, e temos a ideia de que está tudo perdido, mas a realidade é outra.
Olha que gostoso ouvir isso, né? E aí eu comecei a refletir. Nós estamos num momento de transição do planeta em que nós sabemos que nós vamos entrar numa condição muito melhor do planeta. E aí a gente tem notícia de espíritos, de esferas superiores que estão reencarnando na Terra. Olha que privilégio nosso estar vivendo no planeta nesse momento. Há notícias que o espírito de Emmanuel está na Terra, com seus 17 anos, muito próximo. E aí a gente começa a entender que privilégio nosso viver num momento no planeta em que espíritos de tamanha hierarquia estão entre nós. E que nós podemos ajudar o movimento do planeta. Que alegria! Há espaço para pessimismo? Há espaço para dor? Não, de forma alguma. Façamos o que cabe a todos nós, enquanto trabalhadores da doutrina de Jesus. Possamos levar esperança àqueles que ainda não têm a condição de compreender o pouco que compreendemos. Eu amo morar nesse país. Eu amo ser brasileiro. Eu amo ter a oportunidade de ter renascido aqui na terra do Cruzeiro, nessa pátria maravilhosa. Ah, mas e a política? Talvez é um processo que todos nós temos que passar ainda. Talvez é um processo coletivo que cabe a nós erguermos o nosso peito e levantarmos uma bandeira de esperança e dizer: eu amo esse país. Eu vejo jovens, alunos da minha faculdade, do meu curso, meus alunos dizendo: quero me formar e quero ir trabalhar fora, porque não quero mais ficar aqui. Não. Esse país é abençoado. Aqui nós erguemos o Evangelho de Jesus. E podemos continuar fazendo isso. Que possamos aproveitar essas oportunidades que Jesus nos oferece. Estamos num momento muito especial do nosso planeta, e do nosso Brasil e do nosso planeta. Sejamos aquelas pessoas que vão levar esperança para os nossos irmãos. E para finalizar o nosso encontro, eu trouxe um filme que essa semana eu assisti esse filme, semana retrasada. E é um filme, assim, todos vocês já devem ter visto, todos vocês já ouviram essa música, mas eu nunca vi a letra dessa forma. Então, é uma cantora alemã que vai cantar Ave Maria. Mas ela canta de uma forma tão bonita, né? E a letra dessa música, se nós pudermos ouvir a letra e nos transportarmos, né, àquelas palavras, nós sairemos daqui com certeza, todos nós, com o coração, com muita confiança, para começar uma semana que não é fácil, mas que todos nós merecemos trabalhar. Tá? Vou passar o filme e a gente finaliza, só um minutinho. Para me ajudar no som, tá? Não sei se está alto ou baixo. Sofia canção.
eu tenho mais acho que 2 minutinhos, é isso? 2 minutos? Quanto quiser? Vamos ficar até meio-dia, então. Eu tenho um filme que eu queria só finalizar com esse filme. Então, se tiver algum aluno meu aqui, vai falar desse filme de novo, mas é um filme tão especial e que eu acho que vai fechar essa nossa manhã. Talvez alguns já tenham conhecido essa história, mas para mim é um grande exemplo de bem sofrer. Então, bem rapidinho e a gente encerra. Eu vou pedir só para ver a questão do som, porque às vezes ele fica alto, baixo. Se puder aumentar um pouquinho. Una guitarra ahí, que era de mi papá, y empecé a jugar con él, no jugué al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, ¿no? Era algo que de verdad pensé que iba a unir un día con la música. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista, vinimos aquí a los Estados Unidos porque había niños sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos y una medicina que se llama cardionomina, le daron a mi mamá ese cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito que no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y yo se dolía el corazón, me dolía mucho. De joven, yo tuve que aprender a usar tus pies. Y yo quería ayudarme solo y yo me escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y mi hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tienes que tratar, tienes que hacer eso. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas corrían. ¡Ay, muchachos sin brazos! Pero al fin yo veía a una niña lindísima, se llama Leno, para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar a los niños, porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña, y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó desde chiquito, mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Creo que yo recibí eso también. No lo pude dejar como se vino para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra y yo practicaba de unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. Gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan enfermo? Porque nuestras cosas que me hacen todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios, yo soy entero. Eres mi Dios, y en ti confiaré. Mi amor por ti nunca We're proud to present to you Tony Melendez. You are giving hope, God. My wish to you is to continue giving this hope
nós dizemos sim. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos ter uma ótima semana. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, que para mim é sempre uma alegria. Ótima semana a todos, Deus esteja conosco. Muito obrigado. Nosso planeta. Sejamos